Doutor, por que muitas famílias fingem ou mesmo preferem não saber da homossexualidade de seus familiares? Infelizmente, André, existe muito preconceito na nossa sociedade, sobretudo no meio familiar. Os gays e lésbicas são as únicas minorias sociais que são discriminadas e expulsas de suas próprias casas, enquanto que os negros, os judeus, os deficientes físicos, os cegos aprendem a enfrentar a sociedade agressiva no seu lar, com seu pai ensinando, sua mãe dando bons exemplos. Os gays são humilhados, são insultados, são expulsos de casas, há caso de assassinato, pai que matou o filho porque era homossexual. Então as famílias querem esconder porque ainda estão envolvidas, estão mergulhadas na ignorância. É preciso saber, se você é pai, se você é mãe e tem em sua casa um filho gay ou uma filha lésbica, ou um filho ou filha que deseja mudar de sexo, como se diz, ou seja, se tornar um transexual, uma transexual, tem que dar apoio. Não adianta querer bater, procurar o pai de santo, psicólogo, pastor, não cura. Homossexualidade é mais forte do que a própria morte. Não é tanto que os homossexuais enfrentaram as fogueiras da Inquisição, o nazismo que queimava nos fornos crematórios os gays e lésbicas, tem que aprender a conviver com a diversidade, com a pluralidade. Se tem um filho gay, ame-o, ensino a enfrentar a sociedade, a se respeitar e a respeitar os outros. Eu, homossexual assumido, meus pais me respeitaram e eu sou um professor universitário, sou um doutor em antropologia, recebi 2 comendas do governo Fernando Henrique e outra do governo Lula, enfim, sou uma pessoa respeitável, respeitada e sou homossexual. É possível ser feliz e ser uma pessoa de bem sendo homossexual. Aliás, falando de escola, né? Qual o papel da escola perante a homossexualidade? A família tem um papel fundamental de dar acolhimento, ensinar os seus filhos gays e lésbicas e travestis a enfrentar o preconceito, a respeitar os outros e a impor respeito. A escola é o segundo momento fundamental, porque recentemente eu vi um caso, um relatório de uma professora, que os coleguinhas numa escola de um menino de 7 anos que era efeminado, mulherzinha, mariquinha, como costumam dizer, que ainda nem sabe o que é homossexualidade, não sabe o que é gay, movimento gay, nada disso, esse menino foi pego pelos outros e jogado dentro de uma lata de lixo. Botaram o menino de cabeça para baixo numa lata de lixo. Já imaginaram o sofrimento dessa criança sem entender tanta violência, não é simplesmente pelo fato de não ser um menino marrudo, machão, como se espera que seja? Então, a escola tem que, primeiro, garantir a segurança dos seus estudantes, seja no nível elementar, seja no ginásio, na universidade, garantir a segurança dos gays, travestis e lésbicas. No caso das travestis, tem que chamá-las pelo nome que elas são. Se ela se apresenta como Sônia, como Marli, como Cat, ela tem que ser chamada assim, não pode ser chamada com o nome do registro civil, porque ela não quer, enquanto ainda não consegue a mudança do nome, ela tem que ser respeitada. E a escola tem que respeitar os professores e professoras gays e lésbicas. Recentemente houve um escândalo aqui, uma atitude extremamente preconceituosa por parte do governo municipal e da justiça, quando 2 professoras lésbicas foram discriminadas pelo fato de serem lésbicas e, eventualmente, de manifestarem publicamente um carinho respeitado entre casais heterossexuais. Não há escândalo nenhum de uma professora lésbica que tem uma amante, uma companheira que também é lésbica, de segurar na mão, eventualmente de trocar um beijo, um selinho social. Isso é totalmente aceitável entre heterossexuais, tem que ser respeitado entre os casais homossexuais. Alguns críticos dizem o governo não deve pagar a operação de transexual num país que tem tantos problemas elementares de saúde básica, crianças morrendo por falta de atendimento nos postos de saúde e tal. Acontece que você, telespectador, imagine se você se sente mulher e acorda de manhã e olha para o seu corpo, você vê uma torneirinha indesejável, ou um torneirão indesejável no seu corpo. Que sofrimento! Para essas pessoas, a cura dessa síndrome, desse desequilíbrio psicocorporal é a operação. Então,
temos que ter comiseração e solidariedade a essas pessoas e que elas possam, depois de um tratamento psicológico, acompanhamento médico, para saber que se tratam verdadeiramente de pessoas transexuais, elas devem se submeter a esta operação para a satisfação do seu ego, que a sua cabeça, a sua mente, a sua psique seja adequada ao seu próprio corpo. Bom, doutor, agora as crianças ou adolescentes que se sentem diferentes, como auxiliá-los? E se a melhor opção é eles contarem para os pais, contarem para a família, eles se abrirem? Ótima pergunta, André. Eu fui um menino diferente. Eu nasci numa família burguesa em São Paulo, católica, e desde pequeno eu era delicado, eu não gostava de jogar futebol, gostava de fazer comidinha. Logo fui chamado de mulherzinha, mariquinha. Eu não fui violado sexualmente, mas eu fui abusado na minha integridade emocional pelos moleques, meus colegas de escola ou de bairro, que me chamavam de mariquinha, e isso para mim era extremamente constrangedor. Eu não tive nenhum modelo positivo de homossexual. Naquela época não havia na televisão, não havia grupos gays. Durante o ginásio, faculdade, nenhum professor falou sobre o direito dos seres humanos de terem respeitado a sua orientação sexual. Então, por conta disso, eu acho que é fundamental que se ofereça às crianças, aos adolescentes, informação correta. O que a ciência diz? Que homossexualidade não é uma doença, que há bispos, há padres, há pastores, há rabinos que dizem que não é pecado, que uma visão mais caridosa, mais misericordiosa em relação à homossexualidade, e a presença de homossexuais tão importantes como contribuição para a humanidade, artistas, cientistas, pesquisadores, mostra que os homossexuais não são desviados, não são marginais, são pessoas que contribuíram e continuam contribuindo para a humanidade. Então é fundamental que se na sua casa tem um menino, um sobrinho, um filho, um vizinho que é homossexual, e de cada 4 famílias há uma presença de homossexual. A cantora Nana Caymmi, ela diz, toda casa tem uma geladeira e um gay. É difícil uma família que escape dessa realidade. Então, se tem a presença de algum, ou se você suspeita, a melhor coisa é você oferecer um ambiente acolhedor para que esse jovem ou essa lésbica fale sobre sua vida, consulte, e numa